Fala galera, meu nome é Robson Pereira, sou mais conhecido como Robinho. E hoje eu tô aqui na casa da Pamela, é minha prima muito querida. Nós vamos escutar um pouco a sua história de superação, de motivação. Acompanhei a sua trajetória, é uma história muito emocionante e vocês vão acompanhar com ela nesse exato momento. Pamela, é contigo. Olá, galera da Superação Raiz, me chamo Pamela Pereira, sou instrutora de Zumba, vou fazer 40 anos, né? E venho aqui hoje contar a minha história, um pouquinho da minha história para vocês, um pouquinho da minha superação, né? A história é bem grande, mas a gente vai tentar dar uma reduzida nela para tudo fluir certo. Eu sempre tive um sonho de trabalhar de carteira assinada, né? E eu não conseguia. Eu já vou começar a chorar não, né? E eu trabalhei muitos anos em uns lugares. Trabalhei 10 anos numa padaria, eles não assinaram minha carteira. E sempre foi tudo muito difícil pra mim. Já tive muitos momentos de altos e baixos, né? E chegou uma fase da minha vida que, por eu não ter a carteira assinada, eu comecei a ficar muito deprimida. Começou a me dar uma depressão muito forte. E nesse momento meu que eu tive depressão, eu conheci a Zumba. Além de eu ter engordado, eu ganhei 40 quilos, né? Porque eu parei de fumar, eu chupava dedo, não tenho vergonha de falar isso pra ninguém, né? Eu ia fazer 30 anos, eu parei de chupar dedo e parei de fumar e eu falei assim, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu tenho uma coisa de bom que eu sou muito decidida. E dali pra lá eu nunca mais fumei. Mas por um lado eu ganhei 40 quilos, né? A mais. E esses 40 quilos foi muito difícil, assim, que eu ganhei e não senti que ganhei esse peso. E eu nunca tive ninguém que falasse assim pra mim, parabéns, você parou de fumar. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, nossa, como que você tá gorda, você tá horrível. E aquilo ali cada vez mais me deixava muito triste, muito triste. Porque a palavra nunca vinha de alguém assim, que eu não gostasse. Sempre vinha de alguém que eu gostava muito, né? Então, o tempo passou, eu resolvi fazer algo por mim, entrei numa academia. E nessa academia eu conheci a Zumba. E quando eu olhei assim da janela na aula coletiva, eu olhei aquela aula de Zumba, eu falei assim, nossa, que negócio legal, eu gostei disso. Né, que eu tenho uma dificuldade com musculação, eu não gosto de fazer musculação. E entrei nessa aula coletiva da Zumba. Dali eu me apaixonei pela Zumba. Ali foi um divisor de água muito grande na minha vida. Porque dali da Zumba, eu comecei a querer fazer aquilo pra mim. Eu queria aquilo pra minha vida. E eu falei assim, nossa, eu quero isso pra minha vida. E fiz um bom ano, 2 anos, e dali eu perdi 20 quilos assim, na Zumba. Foi muito rápido, eu perdi peso pra caramba. É uma atividade física muito boa. Você perde bastante peso se você focar bem. E eu cheguei na professora na época e falei pra ela assim, eu quero muito isso pra mim, eu queria muito fazer Zumba, eu queria muito mudar vidas, eu queria muito fazer isso pra mim. E ela pegou e falou assim pra mim, continua cozinhando, você não serve pra isso não. Eu fui pra casa arrasada naquele dia. E meu marido, como sempre, né, o Robinho conhece meu esposo, e ele sempre me deu muita força. Ele falou assim, não, minha filha, vai lá, você vai conseguir sim, vai atrás do seu objetivo. E dali eu desisti. Aí passou mais um tempo, eu fui num evento de Zumba e falei para uma professora assim, que era amiga da minha outra professora, eu falei para ela assim, eu tenho um sonho de ser igual a vocês, eu tenho um sonho de ser professora de Zumba. E como é que eu faço para fazer isso? Aí ela falou assim, eu vou te dar o código de desconto e você vai fazer esse curso. E dali eu fui, não falei nada pra minha outra professora, porque ela não me apoiou, ela não me deu força pra fazer o curso, né? E eu era aquela aluna que eu me destacava muito nas aulas, eu sempre fui aquela aluna que todo mundo sempre gostava muito de mim. E as pessoas falam assim, nossa, você dá muito pra isso. E dali eu falei assim, como é que eu vou fazer esse curso? Eu não tenho dinheiro pra fazer esse curso, porque na época meu marido estava desempregado também. Aí eu pensei assim, como é que eu vou fazer isso? Aí tinha uma colega, né, que ela falou assim, eu também quero fazer esse curso, eu vou parcelar no cartão pra você e você vai pagando. Aí na hora eu topei, sem saber como é que eu ia pagar, mas eu topei. Mas eu sabia que eu não ia ficar devendo ela. E eu peguei, aí comecei
a fazer torta salgada. Aí comecei a fazer sanduíche natural e comecei a ir pra rua vender. E eu fui vendendo, e eu fazia aquilo todo dia, eu produzia, vendia, guardava o dinheiro, vendia, guardava o dinheiro. Passei por cima da minha vergonha, porque eu morria de vergonha de ir pra rua vender. Eu passava aquele coelho inteiro, eu morava na época no Coelho. Eu andava aquelas lojas de autopeças todinha do Coelho vendendo, e é muito difícil a gente vender na rua porque as pessoas não conhecem o seu trabalho, né? E elas ficam meio que receosas de comprar, mas eu insisti, eu ia. E chegando ali naquele sinalzinho ali, antes da Universal ali, tinha os meninos ali, até os meninos que alguns são usuários de droga, e eles, tia, você é legal, vende aqui, vende aqui. Cheguei a vender naquele sinal ali também. É um momento da minha vida que eu me orgulho muito, porque através desse trabalho, eu sou o que eu sou hoje. Eu consegui ser o que eu sou hoje, né? Instrutora de Zumba. E dali eu fiz o curso da Zumba, né? Foi, na época, R$1.000 o curso. Eu consegui juntar esse dinheiro, fiz o curso. E não era só fazer o curso, tinha que se afiliar à Zumba, né? E todo mês a gente paga R$200 para dar aula, porque a Zumba é uma marca registrada. Então não é só você chegar, qualquer pessoa pode chegar lá e dar aula. Não, você tem que passar pelo curso, pelo básico 1 e fazer. E dali essa minha colega falou assim, vamos fazer o outro? Eu fui pro B2 e fiz o B2. E foi mais um dinheiro de curso. Aí ela falou assim, vamos fazer o Gold. Foi o melhor curso da Zumba que eu fiz. Hoje eu posso dar aula até para cadeirante, para idoso. Eu posso dar aula para qualquer pessoa. E eu falei assim, vamos então, vamos fazer esse curso aí. E fizemos o curso e nisso eu continuei na rua. E nessa de eu estar na rua vendendo foi assim muito difícil, porque tinha pessoas que me conheciam, que olhavam para mim e falavam assim para mim, nossa, tá com o pé preto, você tá igual uma mendiga. Chegou uma pessoa que falou isso para mim, aquilo acabou comigo, sabe? Nesse dia eu cheguei em casa, eu chorei muito, mas eu sabia que eu ia conseguir vencer esse momento da minha vida. E o tempo passou, né? Eu consegui fazer os cursos da Zumba que eu tinha que fazer, mas não consegui dar aula como eu achei que eu ia conseguir dar, né? Não por mim, pela minha capacidade, porque a capacidade eu sempre soube que eu tinha. Mas a gente encontra muitas pessoas ruins no nosso caminho. Eu encontrei muita dificuldade, que eu via aqueles professores muito unidos e depois eu entendi que não tinha união, era muito fechado, era um grupo muito fechado. E quando vinha alguém novo, eles não queriam que aquela pessoa nova entrasse naquele lugar. Então eles começaram algumas pessoas começaram a me queimar. Falar assim, não dá oportunidade para ela não, porque ela não sabe dançar não, hein? Você vai se queimar. Eu lembro que eu fui 2 vezes numa academia no Unidos de Portugal e o dono da academia falou assim pra mim, vou te falar logo, você não precisa ficar vindo aqui não, porque a menina que dava aula aqui, ela falou que você não sabe dançar e eu não vou te contratar não. E dali eu fui embora mais uma vez arrasada. Foram muitas portas fechadas. Foram 1 ano pagando a licença da Zumba, sem ter o dinheiro, fazia o dinheiro assim, corria atrás pra fazer o dinheiro pra pagar essa licença. Mas eu pagava a licença em dia para não ficar sem afiliação, porque você pode dar aula de Zumba, você pode dar aula de dança, mas você tem que ser afiliado. Você não pode usar a marca sem estar, né, pagando a marca. E ali eu tive também uma pessoa que me incentivou muito, que foi meu filho. O Gabriel, ele é um menino muito especial na minha vida, porque ele falava para mim assim, você ainda vai ser uma das instrutoras de Zumba mais conhecida dentro de São Gonçalo. Meu filho falava isso pra mim sempre, e eu falava pra ele assim, sem ilusão tua, é muito difícil. E quando eu pensei assim, eu vou desistir, não quero mais não, talvez isso não seja pra mim mesmo, talvez aquela professora tava certa. Aí me apareceu uma turma, e eu tava trabalhando, me apareceu um emprego que eu tanto sonhava, de carteira assinada, na MIN1, e um amigo meu me colocou na MIN1, ele falou assim, entra como auxiliar de serviços gerais, porque é mais fácil pra você subir de cargo aqui. E trabalhei 1 ano na MIN1, só Deus sabe como é que foi, né? As coisas absurdas que eu passei dentro da MIN1. Eu dava aula e peguei uma turma, eu dava aula de 6 às 7, de 7 às 8, de 8 às 9, ali em Tribobó, e eu corria e ia embora pra trabalhar à noite. Eu pegava 10 horas da noite e trabalhava a noite toda. E nesse momento da MIN1 foi muito difícil, que eu sofria muito bullying lá dentro, as mulheres me chamavam de gorda. As mulheres falavam que eu era ridícula. Teve uma que me queimou de cigarro.
roubou meu armário. Aconteceu coisas horríveis lá, mas elas me viam chegar com a roupa da Zumba, elas falavam que eu era metida a isso, metida aquilo. São pessoas que não queriam sair do lugar e não queria deixar você também sair do lugar. E foi muito difícil e eu passava tantas coisas absurdas lá dentro que eu comecei a gravar. Eu baixei um gravador no meu telefone e comecei a gravar. E lá na minha tem um conselho de ética. Você poderia denunciar caso alguma coisa acontecesse com você, e eu denunciei. E eu não denunciei como anônimo, eu quis dizer que foi eu, porque foram 1 ano passando aquilo, porque um amigo meu falou que eu ia ser promovida e eu não consegui ser promovida. Foi 1 ano foi muito difícil, aturando aquilo tudo calada, mas chegou uma hora que eu falei, não, chega, eu não quero mais isso não. Aí gravei, a pessoa que trabalhava, que era ela era a chefe lá, né, do auxiliar de serviços gerais. A diretoria me chamou, eles foram foram fazer a vistoria e viram que realmente aquilo tudo acontecia comigo, que eu falava. E eles me chamaram e falaram assim, ó, a gente só pede que você tenha um pouquinho de paciência, mas essa senhora vai ter que ser mandada embora, 25 anos de casa e ela deixa isso tudo acontecer. E tem gente lá na Mi1 que até hoje fala que eu revolucionei a Mi1, porque aquilo acontecia há muito tempo e ninguém fazia nada sobre isso, né? Eu lembro de ter dado aula e chegar né? Você tem seu armário, você bota seu armário, você tem o cadeado, você trancou. Eu lembro como fosse hoje, eu tinha recebido da minha turma, eu tinha 600 reais no meu armário, dentro da minha bolsa, e esses 600 reais foi roubado, foi furtado e ninguém fez nada. Aí dali também da Mi1 eu saí de lá, eu falei, não, eu vou continuar com a dança. Aí foi aparecendo uma porta aqui, uma porta ali, dei aula na quadra da escola de samba do Cubango. Ali eu falo que eu me consagrei como instrutora de Zumba, porque eu cheguei ali com 5 alunas e saí de lá na pandemia com 80 alunas. Eu tinha bastante mulheres lá, pagantes, não era de graça. Trabalhei no Horto do Fonseca, no Buraco do Boi, e ali eu fui fazendo meu nome. E para mim conseguir chegar onde eu cheguei fazendo meu nome, eu ia muita aula de outros professores, mesmo que eles não me convidavam. Mas o curso 2 que eu fiz da Zumba, ele ensinava eu ir para a aula dos outros professores para me aprender mais. Porque eu posso ter um professor que ele se afiliou hoje, eu tenho que aprender com ele, eu tenho muito que aprender com todo mundo. E realmente eu ia nas aulas e eu comecei a pegar uma coisinha daqui, pegar uma coisinha lá, até fazer a minha personalidade de como eu ia fazer comigo, né? E o tempo foi passando e nessa brincadeira eu já tenho 6 anos de instrutora de Zumba, graças a Deus, né? E todas as vezes que eu pensei em desistir, eu chegava num lugar assim, falei, eu não vou mais dar aula porque as pessoas não valorizam aquilo. Mas Deus me mostrou que era para me continuar ali fazendo o que eu tinha que fazer, porque realmente eu mudava muitas vidas. De chegar pessoas para mim e falar assim, como que eu espero por esse dia, por essa aula, porque essa aula que me ajuda muito, porque hoje eu queria me matar, porque hoje meu não sei quem me bateu, porque hoje era assim. E eu sentia que eu não poderia desistir por conta das pessoas. Falei, poxa, eu tô fazendo o que eu queria, eu tô mudando vidas. Eu faço as pessoas se sentir melhor, eu faço as pessoas se sentir amada. Sabe, é uma coisa muito bonita de acontecer. E eu fui dar aula em Vista Alegre, teve um lugar, Vista Alegre, eu já estava morando aqui no Porto da Pedra. E a pessoa falou assim pra mim, vai ter uma aula lá em Vista Alegre, tá sem professor, você não quer não? Eu falei assim, vou lá, vou ver como é que vai ser. Eu já não queria mais dar aula, eu já cismei que eu não ia dar mais dar aula. Peguei aquela turma ali, foi onde tudo assim, aconteceu na minha vida. Foi impressionante o que aconteceu na minha vida, que eu fui dar aula nesse lugar, no espaço lá. A moça que era a dona do espaço, ela era uma pessoa muito difícil de lidar. Tinha dias que eu chegava lá e ela falava assim, essa música sua é muito merda, essa música é horrível. Ela falava coisas assim e eu ficava assim, meu Deus, como é que... E tipo assim, eu cheguei lá, eu tinha 4 alunas e saí de lá também com 40. O espaço não era tão grande, mas eu consigo trazer pessoas. E eu não faço uma divulgação, eu não sei muito mexer em Instagram, essas coisas. Minha divulgação é boca a boca. As pessoas começam a falar, vamos naquela aula lá porque ela é muito boa. E eu me dedico muito, eu tô sempre fazendo reciclagem da Zumba, sempre aprendendo, e eu gosto de ter coisas novas para fazer. E é uma coisa muito assim bonita de se fazer. Aí chegou um tempo que eu não consegui mais dar aula para essa moça porque ela não pagava bem e ela me esculachava.
E eu fiz uma coisa que eu fiquei assim com muita vergonha, que chegou no meu limite, ela fazia tanta coisa comigo que chegou no meu limite, eu nunca quis bater em ninguém, foi a primeira pessoa que eu queria bater, foi aquela mulher. E ela me fez assim, de uma forma, ela me tirou tanto de mim, porque é meu trabalho. Querendo ou não, por mais que a pessoa fale alguma coisa pra mim, eu respiro e engulo aquilo e deixo pra lá. Mas ela eu não conseguia. E quando eu cheguei em casa, minhas alunas, Pamela, calma, calma, pelo amor de Deus, calma. E eu querendo avançar nela. E eu falei, você tá me devendo e tal. E aí as minhas alunas, eu só parei, entrei em mim de novo. Quando uma aluna chegou, meteu a mão no meu rosto e falou assim, pelo amor de Deus, não faz mais isso não. Vamos embora, vamos embora. E ela chorava muito. Então o que acontece? Aí eu saí desse lugar e fiquei 3 meses fora e cheguei em casa e pedi muito perdão às minhas meninas. Eu falei assim, me perdoa. E elas, não, professora, a gente sabe o quanto que você aturou pela gente. E ali eu fiz um vínculo, né? Dentro de Vista Alegre, Guaxindiba, eu acho muito engraçado eu estar dando aula num lugar desse, porque é um lugar que eu nunca me imaginei estar lá dentro, porque é uma área muito carente de pessoas que precisam muito de ter algo, né? E elas falaram assim, olha, eu vou te apresentar um vereador e esse cara vai te ajudar e não sei o quê. E fui dar aula lá no campo, né? Depois de 3 meses. Fiquei lá 1 ano dando aula no campo. Eu não imaginei, gente, quando foi esse ano, aí eu falei assim o vereador falou assim, olha, a aula tá fraca, a gente vai precisar parar e eu acho que eu vou ter que te dispensar. Aí eu fiquei triste, sabe? Eu falei assim, eu vou fazer o quê? Mas quando foi em janeiro desse ano, assim, eu nunca imaginei, de verdade, assim, quando foi esse ano, em janeiro desse ano, ele falou assim, olha, você tá dentro do projeto Movimento São Gonçalo, você vai pra Grajaú e você vai assinar sua carteira como instrutora de Zumba. E assim, gente, é uma coisa assim, surreal, porque era meu sonho trabalhar de carteira assinada, né? Era o meu sonho e eu nunca imaginei que meu sonho ia ser realizado dentro da Zumba. Porque eu tentei trabalhar em várias áreas, não tinha carteira assinada há 10 anos, eu trabalhei num lugar sem ter a minha carteira assinada, foram 10 anos perdidos da minha vida. E era muito frustrante pra mim saber que eu trabalhava aquele tempo todo e eu não tinha contribuído, eu não tinha direito a férias, 13º nem nada. E esse ano, Jesus me deu essa graça de eu estar trabalhando de carteira assinada num projeto lá dentro de Guaxindiba, né, com pessoas que eu sou apaixonada, que as minhas alunas lá são maravilhosas. Hoje eu tenho 200 alunas lá, são muitas mulheres mesmo, e eu sei o nome de cada uma pessoa que entra ali, eu sei o nome delas, eu cumprimento todas elas, eu abraço e beijo todas elas, porque eu falo muito isso para elas. A Zumba é uma via de mão dupla, da mesma forma que eu faço bem para elas, elas fazem bem para mim, sabe? E é uma coisa muito, muito assim, gratificante. De todas as vezes que eu falei assim, eu não quero mais dar aula, vinha alguém pra mim e falar pra mim assim, não, hoje você não sabe como que eu precisava da sua aula, eu precisava de você aqui. E eu tive um problema muito sério lá na minha infância, lá atrás, com os meus pais, que eles brigavam muito, eu tive eu fiquei muito traumatizada com tudo isso que aconteceu lá atrás na minha vida. Eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Eu sempre falava que eu não era nada, eu sempre falava que eu não era ninguém. Eu já tive momentos assim, quando eu contei isso no meu Setembro Amarelo, que eu faço, setembro é o mês que eu mais trabalho, o mês de depressão. E eu falei isso, teve uma época na minha vida que eu tava me sentindo mas tão triste, que eu falava que eu queria ser jogada dentro daquela lixeira, que eu era um lixo. E hoje eu sei que eu não sou um lixo. E muita gente que tem depressão se sente assim e ninguém sabe. É uma tristeza muito grande. São frustrações que acontecem com a gente lá atrás, na nossa infância, que ninguém nunca imagina. Às vezes, eu falo muito isso, pra quando eu vejo casal de amigos meus brigando perto do filho, eu falo, não briga perto dos seus filhos, não. Você não sabe o quanto isso faz mal pra eles, e quando eles crescerem, eles levam aquilo pra eles. A pessoa não tem noção do quanto isso faz mal a uma criança. Quando ela presencia muita briga, né? Foi muita dificuldade na minha infância, foi muita dificuldade. A gente não tinha praticamente o que comer. A minha mãe fazia muita
lavava roupa pra fora, sabe? Era muita lavagem de roupa pra fora. Ela fazia unha. E era eu e meu irmão, e ela lutava muito pra sustentar a gente. Minha mãe pagava colégio particular, eu não sei como é que ela conseguia pagar o Internato Fredo Bacher, mas ela dava o jeitinho dela lá e a gente estudou em colégio bom, eu e meu irmão. Do jeitinho dela, ela trazia um pouco alimento pra gente comer, mas a gente não tinha coisas boas de comer. Hoje eu falo muito pros meus filhos, o que vocês têm hoje de comer, levanta a mão pro céu, porque na minha época não tinha. Não tinha com fartura, como vocês comem, com fartura, né? Então, isso eu deixo para as pessoas repensar muito quando tiver num relacionamento, que você vê que esse relacionamento não vai pra frente, não prejudica seu filho por causa dele não, porque as pessoas às vezes acham assim, igual minha mãe tinha um pensamento assim, eu vou criar meus filhos sem pai, entendeu? Mas o que adianta ela criar os filhos com pai e eles ficarem brigando e trazer aquele trauma pra você, né? É um trauma muito grande que às vezes eles não entendem, mas é um trauma muito grande que fica, machuca, dói e leva um tempo pra você se curar, pra você passar daquilo, aquela fase. Você vai crescendo e você vai vendo aquilo e aquilo, querendo ou não, vem por dentro, assim, vai do nada, vai machucando, vai te deixando mal. E hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família, né? Eu tenho meu marido, que ele é uma pessoa maravilhosa pra mim. Eu tenho meus filhos que são maravilhosos, que no momento que eu tive muita depressão, o que mais me ajudou foi os meus filhos, me ajudou muito. Gabriel, eu falo que ele é um vencedor. Eu já conversei com ele várias vezes e perguntei ele se eu, querendo ou não, se eu frustrei ele de alguma forma, porque tinha dias que eu morava lá no Coelho nessa época, que eu ficava trancada 4 dias no quarto, sem ver ninguém, eu não tomava banho, eu não comia, eu não fazia nada. E ele vinha, ele tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos, uns 10, eu acho até menos. E ele me levantava, ele me deu banho, ele fazia comida pra mim. E eu acho que eu joguei uma responsabilidade muito forte em cima do meu filho, hoje eu tenho essa ciência, né? E ele é um garoto extraordinário. Gabriel é um garoto assim, que aí vinha minha filha, né, menorzinha, e ele cuidava da irmã ainda, ele falava assim, vem Ana, vamos deixar a mamãe descansar, e ele fechava tudo, e ele toda hora ia lá, mãe, você tá precisando de alguma coisa, você tá bem? E ele cuidou muito de mim, e eu sou muito grata a Deus pelo filho que me deu, e até hoje é um garoto muito bom, graças a Deus, faz faculdade, né, tá fazendo a faculdade dele de TI, e eu também tô fazendo faculdade de Educação Física, e assim a nossa vida vai se superando. Isso aí é superação raiz, eu tô muito feliz, tá? Eu queria muito agradecer o meu primo Robinho, né, o Robson Pereira, de estar aqui gravando esse momento aqui com você, tá? Falar pra vocês que é uma realização de um sonho, porque eu sempre tive vontade de contar a minha história, e hoje eu tô aqui podendo, frente a frente com você, poder contar a minha história com você, tá? Vem cá que eu quero dar um beijo nele, que eu quero que você apareça. Você sabe que você é uma pessoa muito importante na minha vida. Beijo, hein, Ele sabe que ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Teve momentos difíceis também que Deus mandou ele na minha casa, e do nada ele apareceu na minha casa e ele me abençoou de uma forma tremenda, que eu fiquei assim, nesse dia eu lembro que eu fui numa consagração e Deus falou assim, seu Natal vai ser extraordinário. E eu falei assim, mas como, Jesus? Ia ser o único Natal que eu não ia ter a minha ceia. E ele apareceu na minha casa e ele falou assim, Jesus mandou te abençoar. A gente não tinha contato, a gente não estava tendo contato por um bom tempo. E ele apareceu na minha casa e ele falou isso pra mim. E ele falou assim, vamos no mercado que você vai fazer ceia de Natal. E eu fiquei assim, maravilhada com as coisas que Deus faz na nossa vida. E a gente foi lá e eu cheia de vergonha, e ele falou assim, ó, vou ali fora e você faz aí à vontade. E quando ele olhou no carrinho, ele falou assim, não, volta lá, porque é pra você comprar isso. E eu cheia de vergonha, ele, não, volta lá, é pra você comprar, se você não pegar, eu vou pegar. Eu fui lá e peguei, e sou grata a Deus até hoje. São coisas na nossa vida que a gente não esquece, dá honra a quem nos dá honra. E esse superação raiz pra mim
é uma honra, pra me dar honra a ele também, porque eu quero muita visualização pra ele, eu quero que o canal dele seja sucesso, eu quero que o canal dele prospere em nome de Jesus, e é isso. Obrigada. Você acabou de escutar a história da Pamela, viu como foi uma história de mudança, de transformação. Isso é possível na vida de todos aqueles que querem mudar de vida. E você também que gostou dessa história e das outras histórias aqui do canal Superação Raiz, de motivação, de superação, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer cada vez mais, porque isso vai ser muito importante para mim e para você. E ó, aqui do lado vai ter um vídeo que o YouTube vai recomendar para você. E do outro lado vai ter o último episódio do canal Superação Raiz. Então fique à vontade para assistir, compartilhar e curtir cada vez que vocês quiserem. E lembre-se sempre, conseguir controlar suas emoções, mudar sempre para uma melhora de vida, isso sim é ser superação raiz.